E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luísa. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo de revisão da Nova República, e essa revisão ela é voltada principalmente para a prova da SPSEX, porque é um tema que caiu bastante nas últimas provas. Então, dos últimos 10 anos, pelo menos umas 5 questões é, foram sobre esse tema, né? Apesar de ser voltado para a SPSEX, você que está estudando para outras provas, como a ESA e CFO, enfim, vocês também podem usar esse vídeo para revisar conteúdo. O que não vai valer só é o formato da questão que eu vou trazer no final. Então vamos lá, vamos começar. Como eu falei, ele é um tema que cai bastante, principalmente focando no aspecto econômico dos planos que foram desenvolvidos nesse período. Então, pensando no contexto geral após a ditadura militar, a gente tem alguns desafios econômicos que vão ser enfrentados por esses governos, e que são algumas heranças, vamos dizer, do período ditatorial. Então, primeiro de tudo, uma desigualdade social muito grande, uma medida de contenção de salários que foi adotada durante a ditadura militar, o que reduziu o salário real no Brasil, e uma altíssima inflação, que chega a mais de 200% em 1985. E essa vai ser o principal desafio dos governos da Nova República, e eles vão lidar com esse problema principalmente através dos novos planos econômicos. O primeiro plano, então, é o Plano Cruzado. Ele foi criado durante o governo Sarney, em 1986, e as principais medidas desse plano foram a conversão do cruzeiro em cruzado através do corte de 3 zeros da moeda antiga, também o congelamento de preços e de salários, e o estabelecimento de um gatilho salarial. O que ele vai fazer, esse gatilho salarial? Caso a inflação chegasse a 20% ao mês, haveria uma correção automática dos salários, equiparando então com o valor da inflação. Alguns dos principais resultados foi uma redução inicial da inflação, e um aumento significativo do salário real, porém isso provocou um aumento do consumo e da demanda por produtos, enquanto os preços estavam congelados. Então, o que vai acontecer? Isso provoca uma escassez de produtos nos mercados, nas lojas, enfim, porque não estava valendo a pena para os empresários cobrarem aquele preço que estava congelado, enquanto a demanda aumentava. Então, isso vai provocar um problema muito grande, que vai tentar ser corrigido pelo Plano Cruzado 2, então, que tinha o objetivo principal de diminuir o consumo da população através do descongelamento de preços e de salários, e também através do estímulo à poupança. Porém, mais uma vez, o plano fracassa, e ainda vão ter mais 2 planos durante o governo Sarney que vão tentar corrigir, então, os problemas dos planos cruzados, né? Então, é o Plano Bresser, de 1987, e o Plano Verão, de 1989, já no finalzinho do governo Sarney. Eles são planos pouco cobrados nas provas, mas é importante a gente saber que eles existiram e que foram durante o governo Sarney, porque uma das questões anteriores pediu para você estabelecer uma ordem cronológica desses planos. Então, é importante a gente saber, pelo menos, a data, o governo, quando esses planos foram criados. O próximo plano que é importante a gente falar, ele é um plano bastante polêmico. Ele foi criado durante o governo Collor, logo após o presidente assumir o cargo, em 1990. As medidas desse plano, elas seguiram algumas tendências neoliberais da década de 1980, principalmente relacionados ao governo da Thatcher, no Reino Unido, que buscaram, então, reduzir os gastos públicos e privatizar empresas estatais. Uma das medidas mais polêmicas e o motivo pelo qual esse plano é tão famoso é a retenção das poupanças que tinham um valor acima de 50 mil cruzados novos. Então, caso você tivesse uma poupança com esse valor ou mais, o governo ele ia reter esse dinheiro e utilizar o valor para lidar com os problemas econômicos. E esse valor seria devolvido após 18 meses, né? Mas isso vocês vão ver depois, que ele provoca uma consequência muito grande para o país. Além disso, então, a gente tem a demissão de funcionários públicos
e também o fechamento de alguns ministérios e de empresas públicas que foram privatizadas, seguindo essas tendências neoliberais que eu falei. Então, os principais resultados desse plano, eles são o desemprego, o sucateamento da indústria nacional, a venda de estatais muito abaixo do preço de mercado, e por conta da retenção das poupanças, a gente tem vários episódios de empresas declarando falência e de muitos empresários cometendo suicídio. Então, é bastante parecido com a situação da crise de 1929, porque esse valor ele acaba sendo retido, enfim, o que prejudica muito esses empresários e essas empresas, que vão acabar indo à falência. Por conta dessas medidas e várias outras polêmicas durante o governo Collor, vão iniciar um processo de impeachment contra ele, porém ele vai renunciar antes, então se inicia um novo governo quando acontece o novo plano econômico, que é o Plano Real. Ele foi criado, então, durante o governo Itamar Franco, em 1994, e nesse período, quem estava no Ministério da Fazenda era o FHC, o Fernando Henrique Cardoso. É importante a gente prestar atenção aqui, porque teve uma questão na prova anterior que fazia uma pegadinha com os nomes, né? Falando que o Plano Real ele foi criado durante o governo FHC, quando, na verdade, ele foi do Itamar Franco. Então, prestem atenção, o FHC ele vai ser eleito depois, principalmente devido ao grande sucesso que o plano teve, porque ele foi um dos que elaboraram o plano, né? Então, ele aconteceu em 3 etapas diferentes. A primeira foi uma etapa de ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas. A segunda foi a implementação da unidade real de valor, com o objetivo de equilibrar os preços. E essa nova unidade estava atrelada à cotação do dólar do dia anterior. Então, buscando, como eu falei, equilibrar os preços. E uma terceira etapa foi o lançamento do real, estabelecido, então, equiparado com o valor do dólar. Então, ficou R$1 equivalente a $1 e R$1 equivalente a um cruzado, 2.750 cruzados. Porém, esse plano ele não foi focado só na mudança de moeda, ele propôs também algumas outras medidas que contribuíram para o sucesso desse plano, que foram, por exemplo, alguns cortes de gastos públicos, privatizações, o estabelecimento de um reajuste anual de preços e uma redução nas tarifas de inflação. Então, os principais resultados desse plano foram a estabilização da inflação. Então, em setembro de 1994, a gente chega a uma taxa de 1,5% de inflação, uma contenção de preços, também uma retomada do crescimento econômico, uma geração de empregos e o aumento do poder aquisitivo da população. Agora vamos passar para uma resolução de exercício. Como eu falei, esse exercício aqui, ele foi retirado da prova da SpaceX, então vamos tentar entender assim, mais ou menos como que a prova vai cobrar. Eu dei alguns outros exemplos ao longo da minha explicação também de questões que foram cobradas anteriormente, como o estabelecimento de uma ordem cronológica dos planos, mas aqui eu trouxe algumas questões um pouco mais reflexivas, né? Então, vamos lá. Em 1985, toma posse na presidência da República o senhor José Sarney. Com o objetivo de ganhar apoio popular e se firmar no poder, implantou no início do seu mandato o Plano Cruzado, que, entre outras medidas, estabelecia: letra A, criação de uma nova moeda, o cruzeiro, para substituir o cruzado. Na verdade, é ao contrário, né, gente? Foi criado o novo cruzado e em substituição ao cruzeiro, cortando os 3 zeros, né? Então, essa aqui tá falsa. Vamos ver a próxima. Letra B. Eliminou vários impostos sobre importação, facilitando a entrada de uma enxurrada de mercadorias estrangeiras no país. Isso não aconteceu, né? Lembrando ali da minha explicação, em nenhum momento a gente fala sobre eliminação de impostos sobre importação. Então, a B também tá falsa.
Letra C. A criação do gatilho salarial, isso é, um reajuste automático dos salários sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. É exatamente isso aqui que eu expliquei para vocês antes. Então, a alternativa certa é a letra C. Mas vamos continuar vendo as próximas alternativas, ver o que elas têm de errado. Então, vamos lá para a letra D. Lançou o programa Fome Zero. Esse aqui está errado, ele é muito posterior. Combinava políticas estruturais voltadas para as causas da pobreza e específicas de educação alimentar. Falso. E letra E. Anunciou o fim do período de estatização da economia no país e deu início a um programa de privatizações. Não, isso aqui não acontece no Plano Cruzado. Ele vai começar, essa tendência de privatizações, como eu falei, vai começar com o governo Collor e com o Plano Collor, né? Então, essa aqui, ó, a alternativa certa é a alternativa C. Vamos para a próxima. Em 1985, a inflação brasileira chegou a 235% ao ano. Para corrigir essa situação, o governo Sarney anunciou em fevereiro do ano seguinte um plano de estabilização econômica, conhecido como Plano Cruzado. Observe as afirmativas abaixo. 1. Instituição da moeda chamada real. Não, isso aqui acontece só no Plano Real. No Plano Cruzado, a gente tem a nova moeda chamada Cruzado. Afirmativa 2. O congelamento de preços. Exatamente. Foi uma das medidas que a gente falou ali atrás, lembra? Alternativa 3. Gatilho salarial, determinando que os salários seriam reajustados sempre que a inflação chegasse a 20% ao mês. Isso aqui a gente já sabe que está certo, da alternativa da questão anterior e também do que a gente falou antes. E afirmativa 4. Substituição da moeda corrente no país, o cruzeiro, pelo cruzeiro novo. Não, foi pelo cruzado, como a gente falou ali em cima, né? E, por fim, afirmativa 5, introdução da unidade real de valor. Isso aqui acontece também no Plano Real. Então, assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão relacionadas ao plano econômico supracitado. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Afirmativas 2 e 3 estão corretas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão que eu trouxe. A prova da SPSEC, ela vai cobrar isso de uma maneira mais simples. Então, como vocês viram, eu trouxe 2 questões que cobram sobre o plano cruzado. Também tivemos algumas outras questões que também acompanharam esse formato, né? De quais foram as medidas dos planos e quais foram os resultados. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like aqui embaixo. E fiquem atentos aos próximos conteúdos que a gente vai trazer. Tchau, tchau!